E vem conferir a crítica do filme Transformers: O Despertar das Feras. E eu finalmente assisti o mais novo filme da franquia Transformers, chamado Transformers: O Despertar das Feras. Filme esse que, apesar de ter demorado para assistir, eu achei que poderia ter entregado pelo menos um filme decente. Porque o filme de Transformers que veio antes desse foi o filme Bumblebee. E Bumblebee foi um filme que me agradou muito. Ele me agradou porque eles entenderam que Transformers não precisava, a cada filme que passasse, ficar crescendo as suas batalhas, crescendo a quantidade de tempo de filme. Precisava fazer um filme onde tanto os robôs quanto os personagens humanos tivessem personalidade, tivessem carisma. E é isso que eles entregam em Bumblebee. Eles entregam um filme onde o Bumblebee é muito carismático, onde conseguem fazer com que a história dele funcione muito bem, onde a Hayley, que é a protagonista do filme, também vai muito bem, cria uma química muito boa num filme simples, num filme pequeno, que tem uma batalha final grande, mas não tão grandiosa como Transformers é. Então, quando anunciaram que o próximo filme de Transformers, O Despertar das Feras, iria seguir muito mais numa linha de Bumblebee e muito menos uma linha do que era Transformers antigamente, criou uma expectativa na minha cabeça de que poderia ser um bom filme, um filme divertido, um filme gostoso de se assistir. Ainda mais que Michael Bay ainda por cima não estava com a direção desse filme. Então a expectativa não estava alta, mas estava esperando pelo menos um filme divertido. E não foi isso que aconteceu. Você percebe que cada filme que passa, eles parecem que voltam aos mesmos erros. Esse filme ele pode até se vender como um filme parecido com o do Bumblebee, com menos tempo, com um escopo menor, mas mesmo assim, quando você entra no filme, você vê que ao longo da sua duração, eles largam isso de vez. Tudo que eles prometem fazer, eles não conseguem, e esse transforma em só mais um filme Transformers, com obviamente menos tempo, mas só mais um filme Transformers, com todos os erros que a franquia tem como um todo. Começando pelo péssimo carisma que todos os personagens humanos têm aqui. Eu não gosto dos personagens humanos, eu não acho que eles têm utilidade pro filme, eu não entendo por que eles estão no filme, tanto que tem várias desculpas e vários momentos que o roteiro tenta te convencer que é o motivo deles estarem no filme, e você não se convence porque não é bem feito, não é bem construído, e a forma como o roteiro escreve é até bobo. Tem desculpas melhores para você colocar eles no filme. Eles são tão mal escritos que tem algumas desculpas que eles usam em relação a piadas de filme que eu acho que estão ultrapassadas logo depois que o filme saiu. Piadas até que não funcionariam até uns 10 anos atrás e que continuam colocando hoje em dia como desculpa de roteiro. Como, por exemplo, um personagem que não consegue entrar no seu trabalho, simplesmente resolve roubar a partir daí e você coloca a etnia dele nesse ponto. É uma piada que realmente é um estereótipo que realmente não tem como se aceitar hoje em dia. Então não é só isso, a parte dos humanos não funciona, não encaixa e não deveria entrar no filme. Mas e a parte dos robôs? A parte dos robôs também não funciona muito bem, porque no começo eles até tentam colocar novos personagens e novos estilos de robô, novos personagens robôs para você realmente criar um carisma com eles, além de colocar obviamente os já conhecidos como Bumblebee e Optimus Prime. Mas quando você coloca os novos, não conseguem criar aquele carisma. Eles até tentam, eles até forçam isso, mas não funcionam, principalmente porque os personagens humanos não são carismáticos, não são interessantes. Então com isso, fica muito difícil de você se importar ou querer saber mais do robô com eles. Então a ligação é muito fraca. E eu entendo porque os personagens humanos estão no filme. Eles estão no filme porque em discussão de roteiro, em questão de narrativa, é pro público que está vendo o filme criar uma ligação, criar algo por eles. Mas não funciona de maneira nenhuma. Além disso, os robôs não têm... o visual deles são interessantes, obviamente, porque você volta com os clássicos. Mas sempre é bom e interessante que eles mudam o visual. E também, obviamente, chega na parte da ação. Tem momentos de ação específicos, isolados, que você pode dizer que até funciona, como por exemplo, quando eles colocam o Primal, o Optimus Primal, ou outros personagens novos, que até tem um momento ou outro de ação isolado, mas não são tão grandiosos como poderia, no sentido de não são tão bem feitos, não são tão empolgantes. Chega num ponto do filme onde você não pensa assim, quero ver a próxima cena de ação, quero ver a próxima arma saindo daquele robô. Não, você pensa, eu só quero que o filme acabe porque ele tá insuportavelmente chato. Então, mais uma vez, um filme Transformers que cai nos mesmos erros. Tudo que Bumblebee acertou, aqui ele errou. Obviamente, em questão de design, o filme está muito bom. Em questão de cenas de ação, você tem uma ou outra, isoladamente, que ainda vão funcionar. Mas é aquele velho roteiro de Transformers que você vê em todo o filme. Você tem um artefato mágico, um artefato místico, que joga os humanos junto com os robôs, numa aventura junta, eles têm o mesmo sentido de querer proteger aquele objeto, e a partir daí, ficam jogando eles de cada lugar do mundo para tentar salvar esses objetos. Os novos vilões do filme
não funcionam também, não são nem ameaçadores e também não são tão... eles não conseguem criar um perigo por eles, também porque você não se importa com os personagens humanos. E tem uma revelação final envolvendo os personagens humanos que eu também não gostei. O filme tenta criar uma ligação para um novo começo de franquia que não funciona. O filme ele é tão relaxado em tudo que ele tenta fazer, que até no sentido do filme se passar em 1994 não funciona. Eles não conseguem criar uma reconstrução de época tão bem feita assim. Um filme que realmente ele poderia ser mais um filme divertido sobre Transformers, usando bem a ligação de humanos e máquinas, mas no fim é um filme que erra mais do que acerta em quase tudo que tenta fazer. Ele volta nos mesmos erros que Transformers teve ao longo da sua franquia. Muita sequência de ação, onde nada cria um impacto como deveria, personagens humanos pouco carismáticos, piadas que não funcionam hoje em dia, personagens que não funcionam hoje em dia. No fim, o filme tem sim alguns pontos interessantes, algumas sequências de ação, uma piadinha ou outra que até funciona, e o filme ser menor do que normalmente tem 3 horas de duração, também ajuda o filme a funcionar um pouco melhor. Tiram muito aquela quantidade absurda de personagens que tinham, que eram simplesmente descartáveis. Mas apesar de tudo isso, continua sendo mais um filme de Transformers, ou seja, mais um filme ruim. Concluindo, para você que gostou de Bumblebee e espera que Transformers ou Despertar das Feras siga a mesma batida, você vai ter uma grande decepção, porque esse filme é muito menos Bumblebee e muito mais tudo que a franquia Transformers foi até agora, ou seja, ele comete os mesmos erros nos mesmos pontos. E por isso que eu fecho o filme Transformers ou Despertar das Feras com uma nota 3 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Transformers ou Despertar das Feras? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.